paz do Senhor, queridos professores! Que alegria estar mais uma vez aqui para gravarmos juntos a pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical, Revista dos Primários, da CPAD. Nós iniciamos o terceiro trimestre do ano de 2026 aqui no canal Aprendendo com a Palavra. Nós comentamos a lição dos primários, de crianças de 7 a 8 anos. O tema do trimestre é as crianças da Bíblia. E hoje, na lição de número 2, vamos aprender sobre a criança que ajudou a salvar o seu irmão. Essa história, você vai encontrá-la no livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Eu sempre deixo uma sugestão de corinho que esteja diretamente relacionada com o título, o tema da lição. E o corinho para essa lição de hoje, Quem era o menininho, de Aline Barros. Você deve ter ouvido aquele assim, quem era o menininho? Era Moisés. E a segunda opção é Fé Fofo Kids, Moisés no cestinho. Esse é novo, eu conheci agora pesquisando. Antes de continuarmos, quero pedir você que é novo por aqui, eu tenho visto, tem muita gente nova, sejam bem-vindos. Mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, curte, comente de qual cidade você está nos assistindo, como você chegou até esse canal e o que você tem achado das aulas, mas faça isso agora no início, senão você pode esquecer. Vamos para a palavra do mestre. Esta semana veremos as maravilhas ocorridas por causa de uma criança que resolveu ajudar a sua família. Sim, Deus usa as nossas crianças para ajudar ou para mudar histórias. E por isso é tão importante ensiná-las a palavra de Deus. Desde pequenas, é importante já inculcar isso na mente das crianças, inculcar a palavra de Deus na mente delas. Diga às suas crianças que elas são importantes e que podem abençoar muito as suas famílias, mesmo quando só podemos fazer um pouquinho. Não vai ser muita coisa, mas o pouquinho que nós podemos fazer vai servir para ajudar alguém. O que não der para resolverem, ou para resolvermos com os nossos esforços, o Senhor fará. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenininhos diante dos problemas. Contudo, assim como Miriam, faça o que lhe for possível e deixe o restante com o Todo-Poderoso, como nós lemos em Salmos de número 37, verso 5. Vamos ler o que diz? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, o segredo é entregar e confiar. Ao ministrar essa aula, fale com convicção que o trabalho de cada criança tem grande valor. E aqueles que respeitam, obedecem e ajudam os seus pais são muito abençoados. Amém? O objetivo da aula: que o aluno entenda que Deus abençoa as crianças que ajudam os pais e responsáveis. Na Bíblia, a orientação para os filhos é honrar pai e mãe. E não está apenas no livro de Provérbios, mas em vários outros livros, sendo citado tanto no Antigo Testamento quanto tanto no Novo Testamento. E eu vou deixar aqui uma referência do Velho Testamento e uma referência do Novo Testamento. A primeira referência está em Provérbios 1 e 8, que diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes os ensinamentos de sua mãe. Este versículo enfatiza a necessidade de estar aberto para aprender e receber correção, vendo o conselho dos pais como algo valioso. E já o segundo, ou a segunda referência, está em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 2 e 3,
que é a referência do Novo Testamento, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Já o ponto central nos diz assim: as crianças que ajudam os seus pais são sempre abençoadas por Deus. Então, é bom que você também faça uma aplicação sobre essa frase. O conselho que eu deixo aos pequeninos é que sejam sempre obedientes aos vossos pais, para que a bênção do Senhor esteja sobre vossas vidas, que é os versículos que acabamos de ler. Aqueles que obedecem são abençoados e têm os dias prolongados na terra. Agora, para o iniciando a aula, deixamos sempre dicas de como se preparar para a sua EBD. Prepare a sua vida para ministrar o ensino ao coração dos seus pequeninos. Então, há uma preparação também espiritual para ministrarmos a EBD. Em casa, por exemplo, ore por você, ore por seus alunos, ore por sua família e pela família dos seus alunos. Estude o texto profundamente, pois devemos procurar saber mais do que apenas o que vamos transmitir e dependa do Espírito Santo sempre. Já na sala de aula, chegue com antecedência, organize o espaço de seus materiais. Então, você vai organizar o espaço da sua turminha e os materiais que serão usados. Receba as crianças alegremente, apresente ao grupo a rotina do dia e vá distribuindo as tarefas que serão realizadas ao longo da aula para cada um deles. Pode ser realizado um sorteio ou outra dinâmica rápida para selecionar quem será o voluntário do dia, o ajudante do dia. Inicie uma conversa sobre o que acharam de dividir as tarefas do dia. Isso é importante para interagir com os alunos. Aproveite para perguntar se em casa eles também ajudam a família. E nesta faixa etária, a criança já entende melhor as noções de responsabilidade e cuidado. Então, é importante que nós venhamos envolver eles aí nos trabalhos de casa. Então, você pode orientá-los explicando que ao ajudar em casa, dividindo as tarefas, ninguém fica sobrecarregado. Sobra mais tempo para brincar, para ficarem juntos, se divertirem. E, principalmente, tal atitude de contribuir e honrar os nossos pais alegra o coração de Deus. Então, é importante deixar isso claro para a sua criança, a importância de ajudar os pais. Já o nosso Memória em Ação diz assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Nós já falamos muito sobre a importância de obedecer, de honrar os pais, para que os dias se prolonguem na terra e para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas sempre. Então, agora nós vamos às dicas do Memorizando, que também é muito importante para que o aluno aprenda o versículo e não tenha necessidade de ficar lendo na revista. Para a memorização do versículo, você vai precisar de papel sulfite, isso vai depender com o número de alunos que você tiver, cartolina grande, cola, lápis de cor, lápis de escrever, canetas hidrocor de ponta grossa. E aí você vai ler o versículo completo na Bíblia e depois explicar aos seus pequeninos. E diga que vamos memorizar uma parte do versículo. Explique também o significado da palavra respeitar e exemplifique como as crianças podem respeitar os seus pais, que é obedecendo, ajudando nas tarefas, sendo estudiosos. E você pode solicitar que as próprias crianças citem algumas possibilidades
do que elas acham que significam respeitar. Aqui eu quero deixar o significado e vou deixar também em PDF ou num banner para você, professor, que deseja levar para a sua turminha essa explicação mais detalhada. Isso vai enriquecer ainda mais a sua aula. A palavra respeitar significa tratar alguém ou algo com consideração, reconhecimento de valor e diferença. É a base da convivência, implicando a tolerância, escuta ativa e não discriminação. Respeitar não exige concordância, mas impede ofensas e desrespeito à dignidade. Então, abaixo aqui, eu vou deixar também as principais dimensões do significado de respeitar. Por exemplo, nas relações humanas, o respeitar significa reconhecer a autonomia e os direitos do outro, aceitando suas particularidades sem tentar impor seus próprios desejos ou pensamentos. Então, eu respeito a opinião do outro. Regras e leis. Refere-se a cumprir normas e convenções sociais estabelecidas para manter a ordem e a justiça. Diferenças e diversidades. Envolve acolher a pluralidade de culturas, crenças e origens, combatendo o preconceito. Natureza e meio ambiente. É o cuidado, a perseverança, a preservação dos animais e ecossistemas. Então, o termo tem origem no latim respectar, respectare, que significa olhar para trás ou observar atentamente. Isso nos lembra que a essência do respeito está em observar o próximo com atenção, valorizando a existência e os sentimentos de cada um. Então, aqui está a explicação do significado de respeitar. Voltando às dicas, essa também é uma boa oportunidade para se falar que, infelizmente, nem toda criança tem uma família com pai e mãe. Isso é verdade, hoje nós vivemos essa realidade. Mas o importante é respeitar a pessoa responsável, isto é, quem cuida de nós. Então pode ser a avó, a tia ou a pessoa mais velha que está responsável por nós. Transcreva o versículo na lousa, no quadro, espaçadamente e peça que as crianças o repitam e vá tirando uma parte do versículo a cada repetição, até apagá-lo por completo. E as crianças o recitem de memória. Então, você vai ir apagando palavrinhas até que elas consigam ler, falar sem ver. Antes de continuarmos, quero pedir mais uma vez, estou insistindo, que você se inscreva no canal, curte e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E eu não quero que você corra o risco de esquecer de deixar seu like, então já deixa o like aí e vamos para o nosso projeto ID. A missão dessa semana é orar pelo país da Dinamarca. As nações pela qual nós oramos aqui toda semana estão indicadas no selo da revista dos alunos e representadas por um ponto turístico local desse mesmo país e que está presente no sumário da lição. Eu sempre deixo um breve resumo do país pelo qual nós estaremos orando, a fim de que, além de orarmos por este país, nós também possamos conhecer um pouco da sua história, de como é o cristianismo ali neste país. Então, agora vamos ao resumo do país da Dinamarca. A Dinamarca é um país localizado no norte da Europa, na região conhecida como Escandinávia. Seu território
é formado pela península da Jutlândia e diversas ilhas. Então, eu vou deixar aqui o mapinha da sua localização. A sua capital é Copenhague, o idioma oficial dinamarquês. A bandeira da Dinamarca é chamada Dannebrog, considerada uma das bandeiras mais antigas ainda em uso no mundo. Então, olha que bandeira linda. Ela possui um fundo vermelho com uma cruz branca simbolizando a tradição cristã do país. Então, você, professor, leve também em forma de exercício para as crianças colorirem. As fronteiras da Dinamarca faz fronteira terrestre apenas com a Alemanha ao sul e também está próxima da Suécia e da Noruega, ligadas por pontes e rotas marítimas. O ponto turístico importante sugerido pela lição é o Palácio de Amalienborg. É um dos monumentos mais importantes do país. Fica localizado em Copenhague. Ele é a residência oficial da família real. O palácio representa a história e cultura e a tradição da monarquia dinamarquesa. Um dos monumentos mais famosos para visitantes é a troca da guarda real realizada diariamente. A religião predominante é o cristianismo, especialmente a Igreja Evangélica Luterana da Dinamarca. Embora muitos cidadãos sejam oficialmente membros da igreja, a sociedade dinamarquesa é bastante secularizada. Será que existe perseguição religiosa aos cristãos? A Dinamarca é um país que garante a liberdade religiosa. Não há perseguição sistemática aos cristãos. Os cristãos podem praticar sua fé livremente, podem realizar cultos e compartilhar suas crenças sem restrições governamentais significativas. Então, nós temos também um pedido a fazer de oração por essa nação. Ore para que o povo da Dinamarca conheça cada vez mais a palavra de Deus, que tenha um relacionamento verdadeiro e profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo e que a fé cristã continue alcançando vidas em todas as gerações. Glórias a Deus. Nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia. A história de hoje está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1 ao 10. Essa passagem relata o nascimento de Moisés e seu resgate milagroso das águas. Filho de pais levitas, ele foi escondido por 3 meses para escapar do decreto do faraó. Então ele foi colocado em um cesto no rio Nilo, foi adotado pela filha do faraó, que o criou como príncipe. Que maravilha, não é mesmo? Vamos à história completa? Vamos conhecer hoje a história de uma menina que virou uma heroína em sua família. Eles viviam num período muito difícil. O povo de Israel era escravo no Egito e o grande faraó havia tentado diversas maneiras de impedir que aquele povo de crescer. Então, o faraó tentou de várias formas para que eles não crescessem. E a última tentativa foi a mais cruel. Ele deu a ordem de jogar no grande rio Nilo todos os bebês hebreus que nascessem meninos. Veja que maldade. Isso mesmo, ele não queria que os meninos crescessem e se tornassem homens fortes e guerreiros que pudessem libertar o povo de sua
crueldade. Então, o medo deles era que o povo continuasse crescendo e os guerreiros ali libertassem o povo. O nome dessa criança heroína era Miriam. A sua mamãe se chamava Joquebede e o seu pai Arão. Ela também tinha um outro irmãozinho que se chamava Arão. Até que Joquebede ficou grávida novamente. Então, tinha Miriam e Arão e Joquebede engravida. Que alegria! Nasceu um lindo menino. Veja na figura 1. A família reunida. Sim, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas os que eles fariam para salvar o bebê dos egípcios. Afinal, o faraó já tinha dado uma ordem ali para jogar os meninos no rio Nilo. Mesmo com medo, a mamãe escondeu o seu filho. Deve ter sido muito difícil cuidar dele sem que alguém ou que ninguém ouvisse ou descobrisse que naquela casa havia um recém-nascido. Imagino que momento difícil foi ali viver sob pressão. Toda a família deve ter se empenhado muito, dividindo as tarefas. E passaram 3 meses, 90 dias, até que eles não podiam mais esconder o bebê. Que momento difícil, não é mesmo? Vejam na figura de número 2, Joquebede, muito amorosa e esperta, pegou um cesto de junco e betumou para que todos os buraquinhos fossem tampados e não entrasse água. Então ela fez com todo cuidado ali um preparo. E com muita fé em Deus, ela colocou o cestinho e dentro do cesto colocou o menininho e foi até a beira do rio e deixou entre os juncos em direção ao local no qual a filha do rei Faraó, a filha do rei do Egito, se banhava. Então Miriam, a irmã mais velha do bebê, queria ajudar. E ela não podia fazer muito contra um exército, não é verdade? Um exército grande ali, vigiando ali se tinha menino. Ela não podia lutar contra eles. Mas o que ela fez mudou a história. E o que ela fez? Ela ficou olhando e seguindo o cestinho de longe para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Vejam na figura 3. Que bela atitude da menina. Deus se alegra quando os filhos respeitam e querem ajudar os seus pais. Ele prometeu dar uma vida longa e abençoada a todos os filhos que honrarem os seus pais. A Bíblia nos conta que Miriam viu que o cesto foi bem na direção da filha de Faraó, que pegou o bebê. Então, ela executou um plano bem rápido. Veja que menina esperta. Miriam correu e perguntou para a princesa se ela queria uma ajudante para cuidar daquele lindo menininho. Tipo uma babá, sabe, gente? E aí, sabe o que aconteceu? Miriam enfrentou medo, pois ela sabia que Deus estava com ela. E sabem o que a princesa respondeu? Imaginem, ela disse sim. Então Miriam correu de novo, correu muito, e foi chamar a própria mãe. E aí, a Bíblia nos conta que Joquebede receberia para cuidar do seu bebê, que agora estava a salvo. Cresceria seguro e protegido no palácio. Vejam aí na figura de número 4. Aquela pequena menina deve ter ficado muito feliz em ter ajudado a sua família, não é mesmo? Mesmo pequena, ela fez uma grande coisa. Ajudou a salvar a vida de seu irmão. Joquebede e Arão devem ter ficado muito orgulhosos da sua filha. Imaginem, por ela ter ajudado a salvar aquela criança. E qual que é a conclusão que nós tiramos aqui? Que quando somos obedientes aos pais e honramos, nós prolongamos os nossos dias e somos úteis para aqueles que vivem à nossa volta.
pois a bênção de Deus que está sobre nós resvala, recai naqueles que vivem à nossa volta. Então é importante ser obediente, honrar os pais e sempre fazer o bem. Amém? Agora nós vamos à correção das nossas atividades. Atividade 1. Ajude Miriam a levar Joquebede até o bebê Moisés. Eu vou deixar aqui o trajeto, você pode aguardar alguns minutos e depois corrigir com a sua criança. Vai ter aquelas que têm dificuldade, você pode estar ajudando elas a percorrer o trajeto. Então aqui está o trajeto percorrido. Atividade número 2. Desembaralhe as letras e escreva abaixo o nome da heroína que ajudou a sua mãe a salvar o seu irmão. Então aqui estão as letras embaralhadas, I-M-A-M-I-R. Você vai aguardar alguns minutinhos e depois corrigir. A resposta certa é Miriam, o nome que se formou aqui. Você pode também, hoje só tem 2 atividades, mas você pode levar uma bandeira para eles colorirem, pode levar alguma atividade aí da sua preferência. Peça ajuda aos alunos para organizar a sala de aula. Promova como um desafio da semana que as crianças procurem ajudar mais em suas casas, nas demandas da família. Arrumar uma cama, lavar uma vasilha, varrer um chão, isso também é ajudar. Pôr um lixo na lixeira. E na próxima aula eles vão contar para você como foi. Despeça-se carinhosamente de todos, convidando-os para o culto à noite, isso aí. E eu já quero agradecer você que ficou até o final, já deixando marcado para o nosso próximo encontro na lição de número 3, onde nós vamos aprender sobre uma criança profeta. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço e, se Deus nos permitir, nos encontraremos na próxima aula. Tchau, tchau.